Fala, impressionador! Bem-vindo à aula final do nosso minicurso de desenvolvimento web com JavaScript aqui da Hashtag. Nessa aula, a gente vai encerrar com chave de ouro esse projeto aqui que a gente fez com tanto carinho ao longo dessas últimas semanas. Beleza? Então bora lá pro vídeo. Eu tenho certeza que você sabe que a única coisa que falta pra gente a essa altura do campeonato é o botão de like. Concorda comigo? Porque qualquer um dos outros elementos que a gente teve o cuidado de colocar aqui na nossa interface, eles cumprem o propósito de existência, cumprem o seu propósito de existência, certo? Por exemplo, aqui ó, esse título aqui, ele é só um título. Ele tem que exibir esse título aqui mesmo, tá certo? A capa do disco, ela tá sendo atualizada corretamente. As informações da música também. Aqui a barra de progresso, todos esses botões funcionam. O único elemento que faltava pra gente era o botão de like. Beleza? Então, vamos fazer aqui o procedimento para resolver isso aqui. E aí, você vai reparar que esse procedimento ele é bem parecido com muita coisa que a gente já fez. Primeiro de tudo, olha só. Eu vou pegar aqui e eu vou escrever aqui, ó, like button. Like button, beleza? Então aqui eu criei uma variável que aponta para esse meu elemento aqui, que é o botão de like. E aí, só para não deixar vocês na dúvida aqui, né, da onde eu tirei isso aqui? Apesar de que eu sei que vocês já sabem. Olha, esse botão aqui, tá aqui, ó, button id like. É esse botão aqui, né? Tranquilo. E aí agora, como é que a gente faz? Bom, a gente viu aqui nas aulas passadas que, putz, eu clicava no botão e aí eu trocava a cor dele. E como é que eu fazia isso? Eu clicava nele, eu registrava que esse botão deveria escutar cliques nele e reagir a isso, e a reação era, dentre outras coisas, mudar a sua própria cor. E a gente vai fazer uma coisa muito parecida aqui, só que com um pequeno detalhe. Olha, esse botão aqui, o ícone dele é o ícone de coração. Só que existia um outro ícone ali disponível no nosso Bootstrap Icons, que era o coração preenchido. Saca só. Aqui, ó. Heart. Eu vou vir aqui. Aqui, ó. Esse é o coração. E esse é o coração preenchido. Heart fill. O que significa que eu quero trocar desse aqui para esse aqui. E eu ainda quero que quando virar esse aqui, vire esse aqui na cor verde. Sacou? Eu quero fazer essa combinação aqui porque essa é a combinação que faz sentido, de fato. Se você for abrir o player do Spotify, no qual a gente tá se inspirando, quando você clica nesse botão de like aqui, que é vazado, ele vira um coração preenchido da cor verde. Exatamente da mesma cor que os outros botões lá quando eles estão selecionados. Então, é isso que a gente vai fazer. Beleza? E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, putz, vamos pensar aqui nesse processo. Se você for lembrar, nas aulas passadas, eu coloquei variáveis auxiliares aqui, como shuffled, repeat on, que iam me dizer, putz, eu quero que esse botão está ativado, sim, ou esse botão não está ativado. E da mesma forma, a gente vai ter uma variável dando essa informação pra gente a respeito do like ali, se o like naquela música existe ou não. Mas agora repara no que eu acabei de falar, se o like naquela música existe ou não. O que significa isso? Significa que uma variável simples não vai responder tudo para mim. Porque se eu clicar aqui nesse like, vamos supor, eu cliquei aqui e eu dei um like na música. Essa música então passou a ter um like de fato, né? Tem um like verdadeiro. E aí, putz, tem um like verdadeiro. Então se eu estivesse usando uma variável normal dessa, ela normalmente estaria como false originalmente, e aí nesse momento ela troca para true. Mas aí eu passei para a próxima música. E no momento que eu passo para a próxima música, putz, a próxima música não tem uma curtida. E aí essa variável aqui, ela volta para false? Você está entendendo que uma variável só não serve porque eu preciso de uma variável para cada uma das músicas? Eu preciso ter registrado a informação para cada uma das músicas. Correto? E aí então para isso eu vou evocar um conhecimento que a gente colocou aqui há bastante tempo já. É o seguinte, lembra quando eu fiz essas variáveis aqui que representavam os dados de cada uma das músicas? E eu brinquei com vocês, falei que era como se fosse uma carteira de identidade que tinha nome, CPF, RG de cada uma das músicas. Então, eu virei exatamente aqui, né, no lugar dessas variáveis, dessa carteira de identidade das músicas, e eu vou colocar mais um campo, e o campo vai ser liked.
liked, beleza? E significa isso aí, né? Liked é, dei o like nessa música? True ou false? Sacou? Eu vou colocar como false, porque originalmente nenhuma música vem por padrão curtida, beleza? Nenhuma música vem por padrão curtida. E aí eu vou salvar aqui. Então tá. Agora eu já tenho essa informação dentro do pacotinho de informações de cada uma das minhas músicas. E aí, o que isso significa? Significa que quando eu for atualizar essa informação, assim, cliquei aqui e esse like aconteceu, eu vou atualizar dentro da música correspondente, sacou? Do pacotinho de informação da música correspondente. E aí, só uma pausa aqui para um seguinte comentário. Você está me escutando falar de like, like, like? Eu tenho certeza que você aproveitou esse momento e deixou um like nesse vídeo. Beleza? Isso aqui é assim, eu tô constatando o óbvio, eu sei que você fez isso. Demorou? Vamos voltar aqui pro que eu tava fazendo. Eu botei esse campo aqui para cada uma das músicas então, porque essa informação precisa existir individualmente para cada uma delas. Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte. Você lembra que eu tinha comentado com vocês que esse botão de like, quando eu clicar, ele tem que trocar o ícone e adicionar a cor verde, certo? A cor do botão selecionado? Pois é. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Já que eu quero fazer dar um comportamento mais complexo aqui para essa exibição do botão de like, eu vou fazer uma função específica para isso. Function. Ela vai ser like button render. Like button render. Like button render é um nome que eu coloquei assim em inglês que significa algo como o processo desenhar o botão de like, sacou? Desenhar o botão de like. Porque essa é a função que vai cuidar desse comportamento, de como eu tenho que desenhar. Se eu tenho que desenhar ele como um botão de like não selecionado ou como um botão de like selecionado. E eu já vou te mostrar o porquê que eu estou fazendo isso. Primeiro de tudo, vamos lá. Qual é o nosso condicional, né? Qual é o nosso condicional? Qual é a condição que a gente está avaliando? É se a música da vez, ela tá curtida ou não. Se ela tiver curtida, esse botão aqui tem que aparecer na cor verde, certo? Se ela não estiver curtida, esse botão aqui tem que aparecer vazado aqui com esse contorno cinza. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Primeiro de tudo, como é que eu acho a música da vez? Se você for lembrar das aulas passadas, eu estou pegando aqui ó, a música da vez dessa forma. Sorted playlist, que é o meu array, que tem as minhas músicas, e esse array aqui, ele pode ser, é o array que vai ser embaralhado quando eu clicar aqui para embaralhar, é para isso que eu uso esse. O de cima, que é o array original, ele vai ter a coletânea das músicas, só que na ordem original, e eu só mantenho ele aqui porque ele é minha referência, assim, fundamental. É aqui que eu sempre volto, foi daqui que eu comecei, sacou? Mas assim, quando eu vou bagunçar ou desbagunçar, eu bagunço e desbagunço aqui nesse. Tranquilo? Eu bagunço e desbagunço nesse segundo. Por isso que eu tinha dois. Eu tô só lembrando vocês aqui de coisas que a gente fez na aula passada. Aí vamos lá. Então, vamos pegar esse segundo, que é o sorted playlist. Sorted playlist, esse é o array, só que eu não quero acessar o array inteiro, eu quero acessar uma música específica do array. Qual música? A música que está sendo indicada pelo index. Sacou? Index era justamente essa variável que ia me dizer o número da música da vez. Então isso aqui, esse sorted playlist, abre e fecha colchetes e aqui dentro o index, ele já me seleciona a música em questão. Tranquilo. E essa música em questão, ela tem dentre outros campos, o campo liked agora, né? Porque eu coloquei. Eu determinei que essa variável aqui, que essas variáveis aqui tinham esse campo liked. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar isso aqui dentro de um if. Se ela não estiver curtida, certo? Se ela não estiver curtida, o que eu quero fazer então? Se ela não estiver curtida a música, eu quero curtir a música. Só que essa é uma função aqui que só está encarregada de manipular visualmente essa informação, beleza? Essa é uma função que eu estou separando só para isso. Por isso, like button render. Desenhar o botão de like. Eu só quero manipular a parte visual assim dessa inteligência. Ainda tem outras partes, mas primeiro a gente vai focar nisso. Tá. O que tem que acontecer em termos visuais se uma música está descurtida e eu curto ela? Esse botão tem que mudar do coração não preenchido para o coração preenchido e
ele tem que virar verde. Beleza. Mudar o ícone é uma coisa que a gente faz onde? Aqui, ó. No botão de play e pause a gente faz isso. Repara, a gente clicou aqui, o botão de play deixa de ser play, passa a ser o pause e o vice-versa, certo? Onde é que a gente faz isso aqui? Só pra gente ter essa referência. Se você for ver, é aqui, ó, no play pause decider. Na verdade não é nem no play pause decider, é esse play song aqui e nesse pause song aqui. Repara, quando é pra tocar música, play song, ele vem aqui, ó. Tá, é pra tocar música, então remove o botão de play, porque assim, no momento que eu cliquei, ele vai começar a tocar, então ter um botão de play ali como opção já não faz mais sentido. E aí adiciona um botão de pause, porque agora a opção de pause surge. A opção de pausar a música surge, ela passa a fazer sentido. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Aqui, ó, se você for ver, play. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai pegar aqui agora o nosso botão de like, usar o Query Selector, que é o mesmo que a gente usou lá em cima. E como é que o Query Selector funciona? Só aqui para relembrar vocês. Ele é um seletor que nem o do getElementById, só que o do ID, ele já é mais específico, né? Ele tá falando, recupera um elemento a partir desse ID aqui que eu vou informar. Aqui não, o Query Selector não. O Query Selector, o que ele tá fazendo? Recupera esse elemento a partir de um seletor que eu vou informar. Só que o seletor pode ser ID, pode ser classe, pode ser mais de um, né? Não é só o ID, assim. Aqui, quando getElementById é uma coisa mais específica. Aqui não. Aqui eu vou justamente informar pela classe, tá? E a classe vai ser .bi. Por quê? .bi. Agora vamos voltar aqui para o nosso HTML. O que eu estou fazendo, essencialmente? Like button é essa minha variável que tem uma referência para esse elemento aqui do HTML, né? O botão de like propriamente dito. E aí, se você for ver, o botão de like, ele abre e fecha, e aqui dentro ele tem uma tag dentro dele, que é a tag do ícone. Sacou? Ele tem uma tag dentro dele. E quando eu faço isso aqui, ó, Query Selector, eu tô falando para ele o seguinte: acha nos elementos que estão dentro de você um cara que tenha essa classe aqui, .bi. Essa classe aqui, .bi. Ah, Daniel, como é que você sabe que isso aqui é classe, se você está falando que podia ser outra coisa? Bom, é classe porque eu botei aqui começando com ponto. Se eu estivesse começando aqui com hashtag, isso aqui estaria informando para o meu código que eu estou procurando um cara a partir do ID. O ID é representado por hashtag. A classe é representada por ponto. Beleza? Então, mais uma vez, eu peguei a referência para o meu botão aqui, para o meu botão de curtida. Esse meu botão de curtida tem dentro dele uma outra tag, que é a tag responsável pelo ícone que está sendo exibido. E aí eu recuperei essa tag, beleza? Recuperei essa tag a partir da classe BI que ela tem. Ah, putz, e se tivesse mais de uma tag ou uma classe BI? Isso aí talvez me complicasse, mas não é o caso. Não é o caso. Como ele olha só para os elementos que estão dentro dele, eu só tenho um elemento com a classe BI. Porque eu só tenho um elemento e ponto. Beleza? Não tem nenhuma ambiguidade nisso. Então eu posso ficar tranquilo. Então tá bom, recuperei. Aí agora então eu tenho esse elemento em questão. É ele que volta aqui para mim quando eu faço isso. E aí desse elemento, eu posso fazer o seguinte. Class list, ou seja, eu quero acessar a lista de classes que ele tem. E a lista de classes de um elemento icon, de um elemento i, é justamente na lista de classes que está determinado qual é o ícone que ele vai exibir. Aqui no caso, ó, byHeart é o que é responsável por esse coração. BI_heart é o coração. Aqui, BI_shuffle, aqui embaixo, é o que faz esse ícone ser o ícone de embaralhar. É esse ícone aqui de shuffle, sacou? Essa classe é a responsável por determinar qual é o ícone que eu quero exibir. Então, sabendo disso, eu vou fazer o seguinte. Class list, remove, by, heart. Na verdade, isso aqui é entre aspas. Isso aqui é entre aspas. Beleza? Remove by heart. Só que eu não quero remover só esse ícone. Eu quero botar outro ícone no lugar. Então eu vou copiar essa linha, botei ali embaixo. Em vez de remover, eu vou adicionar. Em vez de by heart, aqui vai ser by heart fill. Ah, Daniel, de onde você está tirando isso? Bootstrap icon,
joga no Google, você vai achar essa página aqui, e na Bootstrap Icons você vai ter essa referência de quais são os ícones que estão disponíveis nessa biblioteca. Um deles é o Heart, e o outro é o Heart Fill. Beleza? E aí, por que by Heart Fill? Se você clicar aqui em cada um deles, você vai ver. Tá escrito aqui, ó. Class by Heart Fill. Tá vendo? Então, beleza. Só pra gente saber. Aqui. BI, né? Aí, tá bom. Por fim, eu tô aqui, então, me encarregando que a troca de ícones vai acontecer da forma adequada. Mas eu também quero que o que aconteça? Eu quero que esse ícone passe a ser verde, né? Ele não precisa só trocar do vazio, do vazado, para o preenchido. Ele também tem que botar a cor verde. E aí, para isso, é muito mais simples. É só eu fazer o mesmo processo que eu fiz aí para todos os outros botões. Like button, ponto, class list, ponto, add, ou seja, na lista de classes do botão de like, adiciona mais uma. Qual? A responsável por ele ter uma cor verde. Aqui, button active, tá bom? E, na verdade, tudo aqui que eu tô falando é válido, só que eu tô avaliando a condição diferente, né? Eu tô avaliando o que eu tenho que fazer quando eu quiser preencher esse botão de like, quando eu quiser preencher esse botão, quando eu quiser desenhar esse botão de like, com ele estando de fato com a música tendo sido de fato curtida, né? Ou seja, quando isso aqui for verdadeiro, certo? Quando isso aqui for verdadeiro. Quando isso aqui for verdadeiro, e aí eu tô assumindo assim, que putz, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa, então eu tô me encarregando de, se ela for verdadeira, se ela for falsa e trocar para verdadeiro, eu quero tirar o ícone do coração vazado, colocar o ícone do coração preenchido e colocar a cor verde. Beleza? Isso aqui é o comportamento para quando o like for verdadeiro, ou seja, quando a música tiver sido de fato curtida. E, caso contrário, eu vou fazer exatamente o oposto. E qual é exatamente o oposto? Aqui, galera, é sem erro, é exatamente o oposto mesmo. Tanto que eu vou copiar e colar essas linhas aqui. Ah, na situação de cima, eu removi o coração vazado? Aqui eu vou colocar o coração vazado. Ah, na situação de cima, eu adicionei o coração preenchido? Aqui eu vou remover o coração preenchido. Ah, na situação de cima eu adicionei a classe que deixa o botão verde. Então deixa eu tirar. Por quê? Porque o caso contrário é, eu vou desenhar um coração agora, eu vou desenhar esse botão do coração para uma música que não tem um like. Ou seja, se ela não tem um like, ela não pode ter o ícone do coração preenchido. Ela tem que ter o ícone do coração vazado. Ela não pode ter a cor verde. Ela tem que ter a cor padrão. Beleza? Então aqui eu fiz a minha função de like button, né? De desenhar um botão de like. E aí, por que eu fiz isso aqui dessa forma? Primeiro porque ela tinha uma lógicazinha própria, então deixa eu colocar dentro da sua própria função para ficar tudo separadinho, assim, bem compartimentado, no seu compartimento adequado, sabe? Compartimentalizado. Aí eu vou pegar essa função e aí agora eu preciso executar ela em algum lugar, né? Se eu quiser que essa inteligência seja acessada. Onde é que eu vou executar? Existe essa função aqui que eu fiz, initialize song. Initialize song. Essa função aqui era justamente responsável por moldar a tela, moldar a nossa interface com as informações da música da vez. Então a gente vai aproveitar e dentro dessa função aqui, initialize song, a gente vai botar esse like button render. Tá bom? E a gente vai botar esse like button render, ou seja, terminou de botar aqui a capa do disco, terminou de carregar o arquivo da música, terminou de botar o texto, o nome da música e o nome da banda, aproveita e desenha o botão de like de uma forma que seja correspondente com se essa música tem uma curtida ou não. Tranquilo? E aí eu vou salvar aqui. Repara só, no meu aqui, de onde eu comecei, toda a música não está curtida. Então a gente não espera ver nenhuma alteração nesse botão de like, certo? Mas deixa eu mudar isso aqui para os propósitos de, bom, testar. E aí a minha segunda música, essa Boom Bap Flick, ela vai ser curtida agora. Tranquilo? Eu botei aqui que ela é curtida. Nessa carteira de identidade dela, está registrada aqui a informação. Ela é uma música curtida. E o que significa? Significa que o botão de like aqui está curtido nela. Sacou? Por quê? Porque quando eu troco de música, eu rodo essa função aqui, initialize song. Eu rodo essa função para eu atualizar a minha interface com as informações dessa música aqui. E aí, rodando essa função, logo aqui no final, essa função agora passou aqui a chamar
a função que a gente criou, que é desenha o botão de like de forma apropriada. E esse desenha o botão de like de forma apropriada avaliou. Putz, eu tô lidando com uma música que foi curtida? Agora, no caso, era. Eu disse que essa música aqui tinha um curtir, né? Eu botei esse like aqui como verdadeiro, liked como verdadeiro. Então ele veio aqui e desenhou o botão de like do jeito que a gente gostaria. O que não é verdade, por exemplo, para a próxima. Ele desenhou o botão de like vazado. Por quê? Porque essa música não tem um like. Tranquilo? Então, pelo menos o aspecto de desenhar o botão de like da forma adequada, a gente já viu aqui que funciona. Beleza. Mas tem mais para isso. Repara só. Até então, isso aqui que a gente fez é só o processo de desenhar de uma forma coerente. Mas a gente ainda não tem um clique aqui, por exemplo, que faça o ajuste. A gente vai descer aqui embaixo, vai fazer um processo que para a gente já é conhecido, que é adicionar um Event Listener para o botão de like. Isso é, aqui, Like Button, Add Event Listener. Qual é o evento que eu quero que o botão de like escute? Evento de clique nele. E como é que eu quero que ele reaja? Like Button Clicked. Like Button Clicked. Beleza. Dentro dessa Like Button Clicked, o que eu quero que ela faça? Repara, eu não vou me preocupar com desenhar ali corretamente, porque isso eu já fiz, isso já está funcionando. Eu já me encarregando eu já me encarreguei de modelar esse comportamento de uma função própria e de chamar essa função própria quando ela tiver que ser atualizada, que é no Initialize Song, né? Que é no que carrega a interface com as informações da música. Então aqui, o que me falta fazer? Me falta atualizar aquela informação lá em cima, né? Lá na variável de ela foi curtida ou ela não foi curtida. Essa função aqui, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela gerencie a atualização daquela informação ali do like, beleza? Ou seja, era falso, passa a ser verdadeiro. Era verdadeiro, passa a ser falso no momento em que eu clicar isso aqui, né? Porque ele tem que trocar. Cliquei aqui uma vez, trocou, cliquei uma vez, voltou para o anterior, voltou para o original. Beleza? O que ele tem que atualizar isso, então, lá naquela variável, lá nos meus documentos das músicas. E eu também tenho que, bom, alterar aqui, né? Alterar aqui para que o botão de like, de fato, o desenho do botão de like, de fato, reflita esse comportamento. Tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente já viu que, ó, if, a nossa condição aqui, vamos começar avaliando para o caso aqui de a música não tá curtida, né? Que é a situação que a gente tem nesse momento aqui. Então, como é que a gente faz isso? Sorted playlist, index, ou seja, essa aqui é a música da vez. Da música da vez, eu vou pegar a informação de se ela já está curtida ou não, ou seja, liked. Se isso aqui for false, ou seja, se ela não estiver curtida, o que eu vou fazer? Abre e fecha aspas, eu quero que isso aqui passe a ser verdadeiro, né? Eu quero, então, atualizar isso aqui. Se for falso, ele passa a ser true. Ou seja, curte sim. Cliquei aqui, não é uma música que não estava curtida, eu quero que curta. Caso contrário, eu quero fazer o oposto. Beleza? Quero fazer o oposto. Tranquilo? Só que isso aqui não é tudo. Isso aqui que eu fiz, beleza, ele vai trocar a informação na variável, mas eu quero que isso aqui se reflita também no desenho. Eu quero que o desenho seja atualizado. Então eu vou chamar mais uma vez aquela minha função que eu acabei de fazer, que é like button render. Por quê? O que essa função aqui faz? Relembrando, ela avalia a condição, ela avalia a música da vez, vê se ela está curtida ou não. Se tiver curtida ou não, ela vai ajeitar esse desenho da forma adequada, né? Vai fazer esse desenho ficar coerente com o status dela. Então, já que eu começo atualizando o status, eu posso fazer isso aqui depois e vai ficar tudo certinho. Beleza? Então aqui, ó, preparei essa função. Vou clicar aqui. Ah, não, peraí, galera. Eu tinha feito aqui uma coisa errada. Eu não quero usar esses três iguais aqui. Esses três iguais são usados para comparação. Eu quero usar um igual só, que é o igual de atribuição. Beleza? Que é pegar esse valor aqui e jogar aqui para dentro. Atualizar esse valor aqui dessas variáveis com esse valor aqui. Atualizar o valor dessas variáveis com esse valor aqui que eu estou colocando à direita do sinal de igual. Beleza? Salvei. Com isso, tá aqui, ó. A gente tem um botão de like funcional. E aí, bom, vou salvar aqui, dei like.
Essa aqui já tinha dado like também, né? Então, beleza. Essa última não tem like. Voltou para a primeira, voltou a ver aqui o botão de like. Então, a gente, maneiro. A gente já tá vendo aqui que esse botão funciona e que ele retém essa informação. Só que, dá uma olhada aqui numa coisa. Atualizei a página. Atualizei a página, isso aqui sumiu. Beleza? Isso não faz muito sentido, né? Não é muito legal. Isso eu poderia parar por aqui? Eu meio que poderia. Mas a gente não quer fazer só o mínimo, né? A gente quer fazer um negócio que é bem legal. A gente quer fazer um negócio que é bem bacana. Então agora eu vou parar um segundinho para conversar com você sobre o seguinte. Se você viu outros vídeos meus, além dos vídeos aqui dessa playlist, você provavelmente me escutou falar sobre front-end e back-end. E aí, eu vou dar uma simplificada aqui. Front-end, a gente vai pensar em a parte assim da computação, né? A parte do sistema que está rodando no nosso computador, né? Quando a gente está falando de um sistema de internet. A gente está falando de a parte do sistema que roda no nosso computador. E o back-end é a parte que vai rodar no servidor. Pensando no Spotify, que é de onde a gente se inspirou, né? De onde a gente tirou a nossa inspiração, o Spotify ele tem lá o servidor dele. E aí no servidor dele, ele tem a parte de inteligência lá que que verifica que quando eu botei o meu login e a minha senha, putz, esse cara aí é o Daniel. Esse cara aqui é o Daniel que tá entrando. Ah, tá, o Daniel gosta desse tipo de música aqui, eu vou sugerir essas músicas aqui. Tá vendo que tem todo um processamento, tem toda uma inteligência, mas que não tem a ver com o que a gente tá fazendo, o tocador de música de fato, assim. Tem a ver com, sei lá, com dados, com umas outras coisas assim, e que eles estão armazenando lá, certo? Então, tem essa parte que eles rodam lá no servidor deles, lá nos computadores deles. E por que eu estou dizendo isso aqui tudo? O like, ele também é esse tipo de informação. Por quê? Quando eu dou um like numa música, esse like fica registrado. Fica registrado onde? Lá nos computadores do Spotify. Que aí tem lá, associados ao meu nome, né? Esse usuário aqui, o Daniel, ele dá like nesse tipo de música aqui. Ah, então eu vou sugerir esse tipo de música aqui pra ele. Beleza? Tá. Então, para isso tudo. Então, eu falei isso aqui tudo para dizer isso aí: que quando você fala do botão de like, você acaba, para ele fazer sentido, tendo que falar também de, back-end, de computador de servidor. Beleza? No mínimo, de um banco de dados que é responsável por armazenar essa informação assim, de se eu curti a música ou não. Como aqui a gente não tem um banco de dados, o que acontece? Isso aqui até funciona. Preservou aqui meu like. Mas, no momento que eu vier acessar de novo, eu perdi esse like, certo? Qual é uma forma bacana da gente simular esse comportamento? Tem uma bem legal, e eu vou ensinar para você agora. É o seguinte, o navegador, e aí, qualquer navegador, você vai pegar aqui o Chrome, ou se você pegar o Microsoft Edge, por exemplo, o Firefox, todos eles têm, o Safari tem, um recurso chamado Local Storage. E o que é Local Storage? É o armazenamento local do navegador. Isso é, o navegador ele tem um espaço no qual você pode armazenar informações e falar para ele: guarda essas informações aqui para mim, porque depois eu vou querer utilizar elas. E aí ele te entrega essas informações quando você quiser utilizar depois. Beleza? E por que isso aqui é bom? Porque a gente vai guardar essa informação lá de quais são as músicas que a gente curtiu, para depois a gente poder recuperar essas informações e carregar nossa interface lembrando dos nossos likes. Sacou? É isso que a gente vai fazer agora. E aí, para isso, o processo é super simples. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escrever Local Storage. Local Storage, repara, ele já conhece essa informação. Ele já conhece essa informação porque ele tem acesso a essa informação do navegador. O JavaScript tem acesso a essa informação e aí consegue usar isso aqui para se comunicar com esse armazenamento do navegador. Local Storage, ponto. Qual é? Quero executar uma ação dessa variável local storage, né? Essa variável que tem essa referência para esse armazenamento do navegador. E aí eu vou escolher essa função aqui, ó, essa ação setItem. O que é setItem? É registre um item. Beleza? Registre um item. E aí, qual é o item que eu quero registrar? Bom, para isso eu tenho que dar duas informações. Primeiro, o nome que esse item vai receber lá no local storage. E aí eu vou colocar aqui, ó, playlist. Tá bom? Playlist. E o dado que vai ser registrado. Eu vou mostrar um negócio aqui para você. Ó, eu vou botar aqui, ó, Original Playlist.
Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu tô escrevendo aqui, ó, local storage, armazena esse item aí pra mim. Ah, tá bom, armazenar esse item. Primeiro, qual é o nome que você quer dar para esse item lá no meu catálogo? Ah, esse item vai ser o playlist, vai estar no seu catálogo salvo como playlist. Beleza. E quem é esse item? Ah, esse item é o array aqui que eu criei lá em cima. Tá bom. Salvei isso aqui. Eu salvei isso aqui. Aí tô aqui clicando, cliquei aqui nesse botão de like. Quando eu clico nesse botão de like, eu sei que essa minha função é chamada. E aí quando essa minha função é chamada, aqui no final, ele vem aqui e salva no local storage. Eu vou te mostrar um negócio. Aperta F12 no seu navegador, vem aqui em aplicação. A aplicação tem aqui, ó, playlist. Tá vendo? Playlist. Então aqui, ó, ele registrou, tá aqui, ó, ele chama até isso aqui de key, tá vendo? Chave. Chave, e aí o valor dela aqui, ó. Chave é isso aqui, né? É o nome que ele ganhou nesse catálogo. E o valor é o valor que você mandou salvar. Só que aqui tem um detalhe. Lembra que eu te falei que o array era uma coletânea das várias identidades, das identidades de cada uma das músicas que a gente tinha ali? Pois é, esse local storage ele funciona melhor com texto corrido. Ele funciona melhor com texto. Por exemplo, se eu escrever aqui, ao invés de mandar salvar no local storage uma coisa com o nome playlist, né? Ou seja, vai fazer parte do catálogo do local storage com a chave playlist, mas o valor associado a essa chave vai ser um texto aleatório que eu estou escrevendo só para provar o meu ponto. Beleza? Para provar o meu ponto. Eu vou salvar aqui, eu vou clicar no botão de like, cliquei no botão de like, ele chamou essa função, e aí olha o que aconteceu. Ele atualizou aqui no local storage. A chave tá aqui, né? Continua a mesma, aquela que eu falei, playlist. O valor passou a ser, ao invés de object, passou a ser uma coisa que eu consigo entender, né? Porque eu te falei, ele lida muito bem com texto. Um texto aleatório que eu estou escrevendo só para provar o meu ponto. Beleza? Só que isso aqui, beleza, eu consigo ler essa frase, eu consigo entender essa frase, só que armazenar essa frase não me serve de nada. Eu queria armazenar os dados originais. Será que existe alguma forma de eu pegar aqueles dados originais e transformar ele numa string zona? Ou seja, eu mantenho os dados, só que o computador tem que entender eles como string, como texto corrido, ao invés de um dado estruturado? Sacou? Na verdade, tem. E a resposta para isso é o seguinte: JSON, e não, esse aqui não é o JSON, sei lá, das filmes de terror, não. JSON é JavaScript Object Notation, ou seja, a notação de objeto, e por objeto aqui você entende esses dados estruturados do JavaScript. JSON, e aí, isso aqui é um conjunto de funções para lidar com esses dados estruturados. Uma delas é essa aqui, ó, Stringify. Stringify é alguma coisa do tom de transforma isso aí numa string, beleza? JSON.stringify, e aí abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses por quê? Porque eu vou falar aqui pro stringify quem é que eu quero transformar numa string. Eu vou botar aqui, ó, original playlist. Beleza? Ponto e vírgula. E aí, não, ponto e vírgula não, desculpa. Isso aqui já não é ponto e vírgula não. Isso aqui tá dentro desses parênteses e aqui tem um ponto e vírgula, fora do parêntese. Salvei. Vou clicar aqui no botão de like para ele chamar essa função. Chamei, e olha só como ficou bonitinho. Ele tem aqui o array salvo. Olha só, perfeito. E até aqui bem estruturado pra gente. Por quê? Porque ele sabe lidar bem com o string. E no momento que eu falei pra ele, ó, transforma isso aqui numa string, ele manteve aquela cara de array, mas assim, entendendo aquilo ali como string. E olha só, aí ficou aqui o dado perfeitamente salvo, ó. Ó, primeiro elemento aqui do array é essa música aqui, que tem o artista Track Tribe. O nome do arquivo é esse, As You Were. Foi curtida? Foi, tá aqui true. E o song name As You Were, tá vendo? Beleza, isso significa que eu já tenho essa informação salva no meu navegador. Eu já tenho essa informação salva no meu navegador. E aí, por último, eu vou fazer, eu sei que isso aqui tá uma viagem, mas olha só que bacana. Por último, eu vou fazer o seguinte. Sabe esse original playlist que eu mandei ele salvar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele, aqui ó, nessa linha, antes dele ler isso aqui, né, antes dele começar a montar esse array com cada uma dessas informações, eu vou fazer isso aqui, ó.
Eu vou apagar e vou mandar. Ao invés de montar o array dessa forma, eu vou falar para ele, ó, local storage, ou seja, vai lá nesse armazenamento do navegador e pegue o item. Pegue o item, beleza? Pegue o item. Que item? É o item que está registrado ali com o nome playlist. Então tá bom. Playlist. Beleza, recuperei esse item. Só que eu transformei esse item em texto corrido para salvar ele, não é? Então agora eu tenho que fazer o processo inverso, que é pegar esse texto corrido, desfazer ele, voltar a ser dado, para fazer ele voltar a ser dado estruturado. Então eu vou pegar JSON de novo, e aí o contrário do stringify é o parse, beleza? O parse. O parse é isso, é ler essa string aqui e transforma ela e vai computando ela e transformando ela nesse objeto estruturado para mim. Pronto, salvei. Com isso aqui, tá tudo certo. Repara, continua funcionando. Continua funcionando. E ele consegue agora recuperar da informação salva no navegador. Ou seja, olha que bacana. Eu vou copiar essa URL aqui. Tá bom? Copiei a URL aqui do nosso projeto. Fechei. Fechei a música. Fechei o tocador de música. Vou abrir de novo. E olha só. Abriu e ainda tá aqui, salvo. Tá vendo? Então essas informações permanecem. Isso é muito legal. Significa que esse nosso comportamento aqui de banco de dados tá valendo, tá funcionando, tá tudo certinho. Só que tem um pequeno detalhe. Para você que está atento, isso pode já ter chamado a atenção. É o seguinte. Olha só. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou criando essa variável aqui. Original playlist nessa linha. E eu estou falando que ela vai ter que valor? O valor do... Pega lá no navegador esse valor aqui, o valor associado a esse nome aqui, playlist, e monta ele e usa ele aqui. Tranquilo. Beleza, bacana. Isso aqui funciona bem. À exceção de o que acontece se o navegador não tem esse dado salvo. Sacou? O que acontece se o navegador não tem esse dado salvo? Então, saca só. Eu vou abrir aqui o DevTools mais uma vez, o F12. Aqui, seção aqui, Application, tá aqui, playlist registrado pra gente. Se eu vier aqui e apagar isso aqui do local storage, ou seja, eu tô falando pro navegador, não salva mais isso aí não, apaga essa linha pra mim. Apaguei. Essa linha não existe mais. Só que aí, se essa linha não existe mais, putz, o que acontece aqui quando ele começa a ler o JavaScript aqui para montar essa página e tenta construir aqui o valor dessa variável a partir da recuperação desse valor lá do armazenamento do navegador? Como é que ele faz isso aqui? Como é que ele se resolve se eu apaguei do armazenamento? Vamos atualizar aqui a página e descobrir. Ele não se resolve. Quebrou aqui, né? Não tá como deveria. Beleza. Isso aqui é só para dizer que a gente então precisa tomar cuidado com essa situação. E aqui, só para te apontar uma coisa, isso aqui é uma situação, na verdade, muito comum, que é o seguinte: ele vai registrar no armazenamento do navegador quando a gente clicar no botão de like, sempre. Ele vai estar sempre atualizando lá. Mas, na primeira vez que você for usar o tocador de música, isso aqui não vai ter nada registrado. Da mesma forma, por exemplo, se eu viesse aqui no Microsoft Edge e rodasse aqui a nossa aplicação, eu não estou usando o Microsoft Edge em momento nenhum, comecei a usar agora, o Microsoft Edge não tem nada no armazenamento dele, sacou? Então deu a mesma coisa, deu o mesmo problema. Como é que eu contorno isso? Simples. Eu vou usar isso aqui, ó. Esse interrogação. Isso aqui é o operador de coalescência nula. Mas é só para eu te dizer que eu já te falei esse nome. Porque você não precisa lembrar esse nome. Basta você saber o seguinte: o operador de coalescência nula, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele vai olhar aqui para o que tem na esquerda dele. O que tem na esquerda dele existe? É uma parada de verdade? Faz sentido? É uma informação que eu consigo utilizar? Beleza, então eu uso. Ah, não existe? Ah, é uma informação zoada? Ah, putz, eu tô tentando construir uma informação a partir de uma parada que não existe? Não deu nada? Então vou fazer o seguinte: coloque então um valor padrão. E esse valor padrão vai ser o valor que eu estava colocando originalmente. As you were, boom bap flick e can't hide. Sacou? E aí no momento que eu salvei, olha só que bonito. Fez-se a mágica, a interface voltou. Por quê? Porque eu dei a ele uma rota de fuga, uma rota de contorno. Ó,
Recupera isso aí lá do armazenamento do navegador. Putz, deu ruim? Deu ruim não recuperar isso aí do armazenamento do navegador? Não tem problema não. Se é essa a condição, então use isso aqui. Então, use isso aqui. Usa esse valor aqui, que é o valor original que a gente estava utilizando. Beleza? E aí, com isso, a gente tem aqui, com isso, o nosso player funcionando corretamente e salvando os nossos likes no armazenamento, que funciona como um banco de dados, só que no nosso navegador, né? E, assim, vou voltar aqui. Opa. Vou voltar aqui. E ele voltou aqui, né? Ele ainda tem esse like armazenado, porque essa informação tá lá registrada e ele consegue carregar desse armazenamento para manter aqui a exibição mais atualizada possível. Beleza? É isso aí, galera. Com isso, a gente encerra esse mini curso de desenvolvimento web com JavaScript, tendo esse projeto em mãos super bacana, funcionando perfeitamente. Beleza? Esse é aquele momento que você comemora, putz, você abre champanhe, chama a família, fala, pô, olha o que eu fiz, meu primeiro projeto em JavaScript. Isso aqui é muito legal, realmente, e é só o seu primeiro passo. Beleza? Então, para você continuar dando novos e novos passos e vivendo essa alegria de fazer coisas que, putz, são genuinamente bacanas, se inscreve no canal. Não deixe de acompanhar as próximas ideias que a gente vai lançar aqui. Beleza? É isso, galera. Eu agradeço muito a todos vocês que vieram até aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo projeto. Valeu!